Gravando. Beleza, gravando oficialmente, bom dia para todos. A gente vai gravar essa fala com a professora Francine e depois, hoje ou amanhã, enfim, essa semana, a gente faz o upload dela lá para o canal do Entrade, depois eu passo o link para vocês, e aí vocês podem recorrer à palestra, sempre dar uma olhada, né? Conversarem diretamente com a professora Francine posteriormente, né, lá pelo YouTube. Então, deixa eu começar fazendo as honras na casa para a professora Francine, porque eu acho que o objetivo maior, sempre, em todos os eventos, eu costumo dizer, quando a gente abre as disciplinas de tradução e abre alguma palestra para o pessoal, é para fazer com que os tradutores apareçam, né? Para que a gente acabe com aquela ideia da invisibilidade e mostre essas pessoas existem, elas são talentosíssimas, são pessoas incríveis, têm uma vibe muito boa, são pessoas que amam aquilo que fazem e precisam ser conhecidas, né? Esse é o objetivo de fazer essa roda de conversas com os tradutores, né? Então, todo trimestre tem um tradutor ou uma tradutora, um intérprete, que vem conversar com os alunos, e nesse trimestre a gente tem a honra de ter a professora Francine, que já foi professora nossa aqui na UTF também, para falar com vocês. Então, deixa eu fazer essa abertura oficial, porque a Fran é além de uma tradutora incrível e de uma pessoa competentíssima como professora e tradutora, ela tem um diferencial, ela é minha amiga. Então, eu tenho muita honra de apresentá-la para todos. Bom, a professora Francine Ozaki é professora, tradutora e pesquisadora na área de tradução, bacharela em estudos da tradução pela UFPR, mestre em estudos literários e doutora em estudos literários com ênfase em tradução literária também pela UFPR, conhece pouco da área, então, se alguém gosta de literatura, suguem a Fran até não poder mais. Como tradutora profissional, tem experiência com tradução de patentes oficiais, tradução e versão de artigos acadêmicos de áreas diversas. Tá? Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Fran e vocês vão curtir todas as informações que ela tem para passar para vocês. Todas as perguntas que vieram no chat ontem ali pelo Classroom, eu passei para a Fran ontem à noite, então ela está ciente, mas caso ela não responda algumas das dúvidas mais pontuais, Fran, aí você, né, se organiza com eles, ou eles vão te interrompendo, ou você fala primeiro, depois a gente joga as perguntas para o final. Amanhã é toda sua e do pessoal, tá bom? Eu me retiro agora com a minha câmerazinha, deixo o meu avatar lindo, maravilhoso, quando era mais jovem. Ai, que linda, né? Pelo menos, essa é para lembrar que um dia a gente não tinha tantas rugas, né, Fran? Verdade. E, pessoal, aproveitem, tá? Aproveitem, muito obrigada pela presença de vocês, aproveitem a Fran, troquem uma ideia com ela e perguntem tudo aquilo que vocês sempre queriam perguntar e não tinham para quem. Está aqui, professora, tradutora, Francine Ozaki. Fran, obrigada. Eu que agradeço a sua apresentação assim tão carinhosa. Espero realmente suprir essas expectativas todas, com essa impressão, né? Então, estou à total disposição de vocês. Eu vou fazer a minha fala aqui, que eu calculei para que fosse, de fato, bem pragmática, direto ao ponto, para que a gente pudesse mesmo entrar num pique de conversa. Tá? A Sil me mandou ontem algumas perguntas, eu coloquei ali num slide final para eu garantir que eu vou responder todas, mas, por favor, fique à vontade para colocar no chat. A Karina está dizendo que não está ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Pois é. Mas vocês estão me ouvindo? Karina, Karina, você está com o microfone ligadinho, alguma coisa? Está com volume? Eu estou ouvindo bem aqui também. Alguém mais está com o mesmo problema da Karina? Eu estou ouvindo bem. Aqui tá tudo bem. Okay. Então tá bom. Então, Karina, talvez sair e entrar de novo. Às vezes ajuda. Pode dar certo. Eu peço desculpa se vocês me verem olhando para cá, é que vocês estão aqui para mim, tá? Eu tenho uma segunda tela, que é onde eu deixei vocês para garantir que eu vou ver tudo. Então, eu não estou olhando o Zap, tá? Pode ficar tranquilo que eu estou por aqui. Por isso, inclusive, que quem quiser ir mandando coisas no chat, eu vou tentando responder também na medida do possível. Se quiser abrir o microfone e me interromper, por favor, fique à vontade, tá? Oi, pode falar. Você está visualizando o chat também, que eu posso ficar aqui e posso te ajudar. Então, tá bom. Eu estou aqui também, mas por favor, também a qualquer momento, entrem aí, que acho que a ideia é que a gente converse hoje bastante. Com certeza.
Enfim, gente, eu preparei aqui uma breve apresentaçãozinha, eu emprestei já de uma outra que eu fiz para a UTF no ano passado, então quem já viu repetido, me desculpe, né, mas que são informações básicas, né, informação de início, então não tenho muito como fugir disso. Para mim é sempre uma honra voltar para a UTF-PR, como a Sil disse, eu fui professora substituta, uma das melhores experiências que eu já tive na minha carreira enquanto docente, um prazer estudar com alunos com o perfil da UTF-PR e com disciplinas de um curso que inclusive inclua, né, e valorize a tradução, mesmo sendo uma licenciatura, a gente sabe que tem cursos por aí que dão aquela torcidinha de nariz, assim, tipo, mas tradução não é licenciatura, como se a gente conseguisse separar em caixinhas, né, tudo que a gente faz no curso de letras. Mas, enfim, então, registro aqui o meu agradecimento pelo carinho e pelo convite sempre, e estou sempre à disposição de vocês para quando vocês me quiserem. Enquanto vocês não enjoarem de mim, eu vou voltando. De qualquer forma, gente, eu escolhi para um título aqui dos meus slides aqui, eu emprestei um título do José de Alencar, ele tem o texto dele, o ensaio dele, Como e Porque Sou Romancista, e eu sinto que, como eu tenho essa proximidade de afinidade e de carreira com a literatura, eu gosto sempre de fazer essa conversa. Esse é meu e-mail, no final eu posso jogar ele ali no chat ou voltar para essa tela, para quem quiser entrar em contato comigo, né, por favor, fiquem à vontade sempre. Deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui para mudar de tela. Por que tradução, gente? Por que eu resolvi ser tradutora? Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro vestibular, assim que eu terminei o ensino médio, foi para medicina veterinária. Vocês verem como eu passei perto. Eu tinha uma ideia preconcebida, bastante errônea, de que professor era pobre. E eu não queria ser professora porque eu não queria ser pobre. Olha a mentalidade, né, da jovem millennial saindo do ensino médio. Então, eu visava, assim, nas carreiras de maior destaque, né, eu queria ser médica, eu queria ser veterinária, eu queria ser advogada, porque eu não queria ser pobre, sendo que, né, ao longo de toda a nossa vida escolar, a gente sempre vai percebendo quais são as nossas afinidades, né, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de ler, eu leio desde sempre, minhas memórias mais antigas são com a minha mãe lendo um livro, então a leitura para mim é algo que vem de casa, então eu sempre tive esse pezinho para cá e eu resisti bastante, né, foram 2 ou 3 vestibulares ali até eu entender que de fato a minha carreira estava para esse lado de cá, né. Pô, e outro motivo também, eu sou do interior de São Paulo, é que a gente, na época, né, sem internet, sem grandes fontes de informação, eu não tinha noção da possibilidade de coisas que a gente pode fazer com o curso de letras. Né? Não, a sala de aula, embora seja, né, uma carreira muito nobre e muito recompensadora, ela não é a nossa única, né, alternativa. Então, pesquisando um pouco mais, a minha irmã começou a fazer, 2 anos mais velha que eu, entrou na faculdade um pouco antes de mim, e como eu estava fazendo direito, e ela que me falou que existia a carreira de tradução juramentada, e daí eu comecei a falar, né, tipo, existe tradução também, né, então, quando eu entrei para o curso de letras, eu já entrei visando em tradução. Eu fiz o meu, tá aqui minha formação, né, a minha graduação foi pela UFPR no bacharelado em tradução, né? Eu não sei se vocês conhecem o curso de letras da Federal do Paraná, né? Da UF. Eles têm a licenciatura e mais 3 bacharelados, né? Um bacharelado em linguística, em literatura e em tradução. E pesquisando, né, os cursos que teriam tradução, eu já encontrei esse e acabei passando no vestibular para cá. Né, me mudei para Curitiba, minha irmã já morava aqui também, embora tenha outros cursos de tradução aí bastante fortes também, mas foi aqui que acabei encontrando o meu caminho aqui em Curitiba. E pelo perfil do curso desse bacharelado, ele é um bacharelado bastante acadêmico, isso para mim foi um pouquinho uma frustração, porque eu queria prática, né, eu queria um curso de prática e eu não tinha muita noção dessa distinção quando eu passei no vestibular, não que não houvessem oportunidades de prática, houve bastante, mas eles se direcionam um pouco mais para pesquisa em tradução. E que foi algo que eu também acabei me interessando bastante também, foi nesse sentido que eu acabei fazendo projetos, né, de TCC, que já virou um projeto de mestrado, e depois, dentro, né, tendo já uma formação no mestrado, eu acabei também fazendo meu doutorado,
em literatura na UFPR, porque não tem um bacharelado, não, a pós-graduação em tradução, mas tem em literatura como uma linha de pesquisa, né? A linha de pesquisa que inclui tradução na pós-graduação da UFPR é a Alteridade, Mobilidade e Tradução, né, que são Alteridade, Mobilidade, né, Deus, Universo mais um pouquinho, né, essas linhas de pesquisa bolsão que dá para englobar bastante coisa. No meu mestrado, né, eu acabei fazendo... Ah, tá invertido, eu vou pular, depois eu volto. No meu mestrado, eu acabei trabalhando com poesia, principalmente voltada para a cultura pop. Eu não sei se vocês conhecem. Eu sempre gosto de deixar na mão, mas eu esqueci de pegar hoje. É um livrinho do cineasta Tim Burton, que chama The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories, que é uma série de poeminhas dele que ele faz com ilustrações que ele mesmo fez também. E tinha uma tradução em português que foi feita meio por uma editora voltada para o público infanto-juvenil. E a minha percepção daquela obra era de que ela não era necessariamente uma obra infantil. Então, esse público-alvo acabou direcionando algumas das escolhas do tradutor que eu questionei de uma forma produtiva, né, pensando assim, em levantar discussões, não simplesmente para criticar e falar isso aqui é ruim, né. Então, eu acabei fazendo o meu projeto de TCC, que gerou o mestrado, propondo uma nova tradução, tendo em vista outros aspectos, né. Para o doutorado, eu acabei escolhendo algo um pouco diferente. Eu confesso que eu acabei me cansando um pouquinho, né, da poesia, e me interessou muito mais trabalhar com prosa. Então, eu acabei trabalhando com um autor norte-americano que não tem muito destaque no Brasil. O nome dele é William Guedes, apesar de ser um nome bastante forte da literatura norte-americana, ele é pouco traduzido porque ele escreve bastante difícil, né? Então, tipo, ele é a versão pós-moderna do James Joyce, né? Então, o que o Joyce é para o modernismo em termos de dificuldade, de desorganização consciente, o William Guedes faz isso, né, já num contexto mais contemporâneo. Ele é um escritor ali do pós-guerra, da década de 50. Eu acabei me utilizando disso para discutir a questão do lugar do tradutor, né, principalmente o tradutor literário. Então, eu acabei enveredando aí meio que pela pesquisa em tradução. Foi algo que sempre me chamou bastante atenção. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de estudar, ainda bem, porque nessa nossa área, estudar é uma constante, né, a gente não para nunca. Então, eu acabei utilizando não só a tradução como, né, o trabalho, né, como carreira, mas como também uma forma de pesquisa e de levantamento de conhecimento e de produção de conhecimento científico, né. Mas falando em termos de trabalho, né, porque afinal de contas a gente precisa comer, né, a gente não... eu ainda não aprendi a fazer fotossíntese, então se eu pudesse viver de sol, eu viveria. A gente precisa trabalhar, né. O que eu acabei conseguindo fazer em termos de trabalho, né, na tradução? Eu comecei fazendo muito freela, tá, gente? Então, quando a gente termina a graduação, a gente vira meio assim, uma pessoa... Eu ia falar um palavrão, mas não posso. A gente fica assim muito fácil, né? Então, eu aceitei vários trabalhos, fui pegando várias coisas. Eu trabalhava principalmente com textos informativos, com publicidade, propaganda, catálogo de produtos, manual de instrução. Então, e eram outros tempos também, né? Eu terminei a faculdade em 2010, então pode botar aí, né, uma década aí de tempo, né, nesse gap de tempo. Então, a gente, sim, já tinha internet, já tinha bastante coisa, mas a gente não tinha tantas ferramentas com o nível de popularização que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente consegue muito mais com o auxílio da internet do que se conseguia naquela época. Então, a gente ainda tinha um pouquinho mais de demanda por tradutores em alguns textos mais simples, que hoje muitas dessas empresas resolvem com o Google Tradutor da vida, né? E também, né, já que eu estava circulando ali no meio acadêmico, já engatei da graduação no mestrado, estava sempre por ali, a tradução de textos acadêmicos acabou também sendo uma das minhas principais fontes de renda da época, né? Eu paguei muitas refeições de RU traduzindo abstract, né? Porque é o que mais se precisa. E a versão, no caso, né? Você traduzir o resumo, né, de um trabalho para o inglês, porque é um pré-requisito, né, para o trabalho que você faz no meio acadêmico, você precisa ter uma língua estrangeira. E o que a gente tem hoje
Na época, atualmente, a demanda maior é pela língua inglesa, né, apesar de aí a valorização também de outras línguas. Mas meio felizmente ou infelizmente, né, aí vai de cada um, a demanda é pela língua inglesa. Nesse meio tempo também, eu acabei conseguindo um trabalho no escritório de advocacia, que era especializado em internacionais e marcas registradas. Isso eu vou falar daqui a pouquinho também, essa é uma ainda das poucas áreas que contrata tradutor, né, então, tipo, são raros, mas existem. Nesse escritório, eu traduzia os pedidos de patentes, né, que eu não sei se vocês têm um pouco de noção de como funcionam internacionalmente. Se você faz uma descoberta, se você cria uma invenção que ela e registra ela para a patente, você só tem a patente no país em que você descobriu que você fez a sua descoberta, você fez a sua... Se você quiser desse produto, né, ou desse posto, ou qualquer outra coisa, você precisa registrar em cada um dos países em que você deseja ter, né, os direitos. Então, isso obviamente é muito custoso e tal, e são geralmente as grandes empresas que acabam investindo nisso, ou, como no Brasil, universidades. Né, a gente produz muitas dentro das universidades. E com isso, né, o mercado brasileiro, acho que como vocês podem imaginar, é muito visado pelas multinacionais, né, pelas empresas estrangeiras. Então, muitas dessas empresas têm um interesse enorme em se registrar as marcas e as patentes aqui no Brasil. Para fazer o registro no país, a patente, o documento da patente precisa estar traduzido. E essa tradução não precisa ser juramentada, não precisa ser uma tradução oficial. Então, esses escritórios optam por ter uma equipe de tradução dentro, né, do seu escritório, para que se tenha também um maior controle em relação aos prazos, à demanda, o que precisa ser feito e da qualidade daquele texto também. É um texto com as suas especificidades e com coisas que a gente precisa atentar também, e vejam, né, tipo, quem trabalha com pedidos de patentes no país são empresas gigantes, então perder um prazo dentro de um contexto desse gera prejuízo de milhões, né, então por isso que essas empresas garantem ali uma equipe de confiança que eles possam não ter, né, não correr esse risco. Então eu comecei, a minha primeira experiência profissional, né, em termos assim de registro, foi com esse tipo de tradução, né, com documentos, com a tradução de contratos, tradução de comunicação entre... então, isso eu fazia bastante disso também. Tá? Então, depois disso, eu acabei saindo desse escritório, acabei um pouquinho pela área editorial, eu trabalhei mais com material didático, com isso, né, a gente acaba, no do mestrado, se envereda ali por mais acadêmica, acabei me voltando também bastante para o ensino e formação de professores também. Então, aí eu tirei um pouquinho o pé do acelerador, mas foi uma escolha consciente, né? Eu acabei percebendo que eu gostava mais de trabalhar com essa formação do que traduzir, né? E acabei desacelerando um pouquinho, embora eu ainda traduza bastante. Enfim, o que mais eu preparei para falar aqui com vocês? Eu fiquei falando de tradutor juramentado, eu não tenho muita noção se vocês sabem o que é isso, né? Uma das perguntas que eu sei que muito aparece por aí, que me fazem também, é que tipo de tradutor que eu posso ser, né? Como que a gente trabalha, que dá para fazer? Basicamente, hoje, o que a gente tem em termos de mercado para o tradutor são divididos mais ou menos nessas 3 categorias bastante amplas, tá, gente? Elas não são estanques. Então, dá para ser freelancer, no sentido de que você pode trabalhar em uma agência, ser prestador de serviço, né? Você pode ter o seu próprio hall de clientes, ou trabalhar com essas agências maiores, né? E trabalhando como freela, né? Nesse sistema, né? De oferta e demanda, né? Você faz trabalhos e recebe por eles. Ainda existe, como eu falei, algumas empresas que vão contratar um tradutor CLT, é bastante raro, mas ainda existe. Como eu disse, do que eu tenho notícia, basicamente, são esses escritórios de patentes, né? Em Curitiba tem 3 escritórios de patentes, que são filiais de empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, né?
de outras capitais, mas que também compõem aí, constroem equipes locais. Então, para ter acesso a esse tipo de cargo, ver essas divulgações, o interessante é vocês terem um LinkedIn bem atualizadinho, bem limpinho, bem cheiroso, né, com informações bastante precisas, e seguir, né, a rede social também, então a gente segue empresas, né, segue agências, então já põe aí no teu to-do list, aí fazer ou atualizar o teu LinkedIn, deixar ele com uma carinha ali bem empresarial, né, para que vocês também comecem a fornecer, seguir e ter acesso também a esse tipo de mercado. E a tradução juramentada, ela é um caminho um pouquinho mais tortuoso. Por que eu digo isso? Para ser um tradutor jurado, lembrando o que é o tradutor juramentado, né? O tradutor juramentado é aquele tradutor que tem fé pública, ou seja, aquilo que ele traduz, que ele coloca o selo, né, de juramentado, pode ser utilizado em processos oficiais, pode ser utilizado para processos legais, jurídicos. Então, por exemplo, quando a gente tem um processo indo na justiça que envolve um imigrante, daí precisa ter documentos desse imigrante traduzidos para a nossa língua, é um tradutor juramentado que faz essa tradução. Mas para você obter essa fé pública, né, esse selo, a gente precisa passar por um concurso, né, tem um concurso que é feito pela Junta Comercial do seu estado, então cada estado vai ter uma, e eles né, fazem esse concurso, a pessoa passa e ele tem esse selo, né, do tradutor juramentado, que não tem prazo de validade, né, então o tradutor tem e ele vai ali, né, estando regularizado junto à junta comercial, obviamente, não é algo que se perde, né, então o que acontece é que os concursos demoram muito para abrir. O último concurso que teve no Paraná foi em 2011, para vocês terem uma ideia, então está fazendo aí 10 anos, né? Porque é horrível de dizer isso, mas literalmente a gente fica esperando as pessoas morrerem para precisar de então é algo que demora bastante para abrir, o que não te limita a ficar no Paraná. Então tem outros estados que podem abrir esse concurso com mais frequência. Eu coloquei alguns links no final ali, que também de lugares onde vocês podem se informar de onde está tendo, né, esses concursos e tal. Mas para ser tradutor juramentado, né, tem que estar bem consciente de que tipo de trabalho que você vai fazer. Geralmente vai lidar mais com documentos, com contratos, muitas vezes é legal ter um conhecimento jurídico, né, então muitos advogados com bastante conhecimento de língua acabam sendo tradutores juramentados, porque conhecem o jargão, então isso é bastante comum. Eu não sou tradutora juramentada, para ser bem honesta, eu não passei no concurso de 2011, mas se vocês fizerem a conta aí, eu saída da faculdade, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo quando eu fui fazer. Então, tem aí algumas limitações, mas também é uma carreira bastante profícua para quem tem interesse também. Outra coisa que eu esqueci de comentar também é que para contratação há também outras grandes que abrem editais de concurso. Por exemplo, há 3 anos atrás teve um concurso da Itaipu para tradutor, e o Senado Federal também vira e mexe está com algum concurso aberto também para tradutores, para daí seguir carreira pública. Eu tenho uma mãozinha levantada que eu estou com vergonha de tentar pronunciar, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas pode ficar à vontade. Glória, a palavra é sua. Obrigada. Professora, qual é o segundo? CLT? Isso, CLT é a contratação do emprego formal, é o que a gente chama com carteira assinada, né? Então, registro em carteira, e daí tem os benefícios do registro formal, né? 13º, FGTS, é o trabalho que a gente chama, né, do trabalho formal, né? Um trabalho registrado. CLT eu nem sei o que é, gente, eu só tô acostumada a chamar de CLT, que eu até esqueci, acho que não sei o que. Acho que é consolidação de leis trabalhistas. Isso, acho que. Olha que coisa horrível, a gente sempre usa, e parece que CLT é uma palavra só, né? Enfim, é o trabalho formal, né? O trabalho registrado em carteira, tá? Então, são essas mais ou menos essas possibilidades. Mas como vocês podem ver, acho que meio pela minha fala, o freelancer é o que hoje em dia está mais
popularizado até por causa de legislação, a mudança da lei da terceirização, né, que permite também que os trabalhadores informais também acabem também se aumentando em termos de volume, né? Um tradutor, por mais que seja freelancer, ele não precisa ser sempre pessoa física, né? Então, há formas de formalização também, né? Com a abertura de microempresa. O MEI, que é o microempreendedor individual, também não tem a categoria tradutor, mas tem um jeitinho ali de você se encaixar em outra categoria para aceitar, para conseguir fazer. Então, embora não seja o que a lei diz de fato, a gente sabe que empreender no Brasil também é uma coisa um pouco difícil, então às vezes a gente acaba achando alguns outros caminhos, né, porque a microempresa é um tipo de empresa que tem uma taxação um pouco maior, né, e acaba gerando aí um pouco mais de imposto para o empreendedor. Mas é uma forma também de se formalizar o trabalho do tradutor, né, se formalizar enquanto jurídica. Fala, Silvia. É o que a maioria dos colegas na área hoje daqui de Curitiba fazem, né? A maioria são microempreendedores e tentam, né, formalizar e a questão de notas também, né, para fazer pagamento de serviço e tudo, é pelo MEI, não tem jeito, porque a gente não tem a profissão reconhecida, né? Não existe tradutor reconhecido em carteira, você não pode se registrar como tradutor, você se registra como um microempresário e através disso você atua como. É bem complicado, né? Você veja que é uma profissão tão essencial, tão importante e a gente não tem reconhecimento em carteira. Né? O reconhecimento, e é exatamente isso, a Sil falou perfeitamente o que eu ia falar na sequência, né? Do tipo, por que tradutor? Qual que é o status quo da coisa, né? Onde estamos? Aí eu peguei essa notícia que inclusive saiu aí no comecinho estava assistindo aí da Covid, que anda mais interessante que Big Brother, tá até sentindo uma falta agora, que eles estão de férias, altas emoções, assim, tipo, praticamente uma novela. O que aconteceu da Covaxin, né, que rolou aí algumas polêmicas também, né, do fato de que o contrato estava em inglês e as pessoas que lidaram com ele não sabiam falar inglês direito, né? Deu uma série de furos, de divergências que está sendo investigado agora como, inclusive, né, uma possibilidade de manipulação, né? Então, tipo, o que um tradutor, né, a falta que um tradutor não teria feito aí nessa pataquada, né, para que a gente pudesse começar, talvez, né, os vacinados, né, que é só o que a gente quer, né? A gente não quer muito da vida, a gente só quer uma vacina no braço para poder sambar de jacaré. Mas é o que a gente sabe, né? Há pessoas que reconhecem, falam que não entende a importância e tal, mas na hora do vamos mesmo não contrata, né? E que vai desde o caso de um documento, né, que lida com a saúde de milhões de pessoas, até a plaquinha lá no Chicken to the Little Bird para dizer que é o frango a passarinho, né? Então a gente sabe que é uma profissão que de fato não tem reconhecimento, né? As pessoas sabem que existem, a gente é tipo caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então a gente fica nesse limbo, né? De pessoas que e os que querem nos contratar acham os nossos preços caros, né? Do tipo, nossa, cobrar tudo isso para traduzir um abstract é uma coisa que você faz em 5 minutinhos, né? Como se levasse 5 minutinhos, né? Mas a pessoa não leva em consideração o tempo que a gente levou, o conhecimento que a gente precisa montar para fazer em 5 minutinhos. É aquela metáfora até esqueci, do mecânico, né? Você leva o teu carro mecânico para ele apertar um parafuso, ele não está te cobrando valor, ele está te cobrando valor para dizer qual parafuso que precisa ser apertado. Né? Então, essa que é a grande questão, né? Todo esse conhecimento que a gente precisa mobilizar e toda a experiência que a gente tem para fazer um abstract numa certa velocidade, para encaixar ele nas nossas demandas, preço que a gente cobra. Né? Então, a gente lida um pouquinho com isso. Desabafo feito, né? Desculpem aí o tom, né, de revolta, mas é que a gente não consegue segurar algumas manifestações aí de algumas frustrações. Outras coisas interessantes que é bacana vocês estarem cientes também, né, agora que vocês têm interesse aí na área, algumas mudanças de legislação. O texto aqui chama a CPI das sanções, mas é porque o assunto entrou em graças à CPI, e é uma MP que está rolando por aí também,
que vai flexibilizar um pouco essa questão dos tradutores juramentados. Exatamente aí por essa... por esse mercado um pouco mais limitado, não mercado, né, mas tipo, por um grupo um pouco mais limitado, que se tem de tradutores juramentados e uma demanda que eles consideram gigantesca, né, estão tentando flexibilizar a necessidade de um tradutor que seja juramentado, e com isso, né, aí está gerando, obviamente, algum debate, porque os tradutores juramentados vão tentar defender o seu lado também, e por outro lado tem uma série de tradutores liberais, né, tipo, profissionais, empreendedores, não liberais, né, tipo, isso é outro sentido, mas profissionais empreendedores que também poderiam atuar nesse mercado, mesmo sem, né, o selo ali da junta comercial. Então, é um debate que está rolando por... Eu peguei e colei para você aqui, eu passo esses slides depois, e essa outra também, que explica um pouco essa notícia, porque eu consegui só encontrar na internet, não achei nos sites dos jornais, eles só eram para os assinantes, então, por isso que acabou circulando esses prints, né, vocês veem que é fotinho do coisa, mas depois eu passo os slides, vocês podem ler com um pouquinho de mais calma para entender um pouco melhor o que está acontecendo, né, o que se considera que desburocratizaria, mas está burocratizando muito mais. Então, entender um pouquinho essa polêmica, que eu não vou me arriscar muito mais a explicar, porque eu mesmo estou, tipo, o que está acontecendo aqui, né? Estou tentando entender um pouquinho melhor, isso é coisa da semana passada para cá. Vale a leitura, né? Para que vocês possam também se ambientar, para saber se vocês têm interesse em seguir por carreira também. Então, deixo aqui para vocês, para a Silvana. Eu vou passar agora aqui um pouquinho para as perguntas que vocês enviaram, tá? E que a Silvana me mandou também, para que eu possa já começar a entrar um pouquinho mais no que é de interesse de vocês. Aí também, por favor, fiquem à vontade para perguntar mais, vocês queiram ver. A Luciana mandou aqui que ela gostaria de saber sobre né, o que parece de diferente em relação à profissão do tradutor. Para saber mais sobre a profissão do intérprete, já vou deixar o mercado para que vocês participem dessa Trad este ano, né? Se vocês não deixem de participar da Trad, que é especialmente sobre intérprete. E sim, tem que participar. Sim. Vamos fazer a sessão Desabafo parte 2. Pessoal, o Entrad é o Encontro sobre Tradução da UPF, tá? E todo ano a gente se esmera, a gente se rebola, Sampa do Jacaré, como a Fran comentou, para fazer o Entrad sair do papel e chegar até vocês. E pouquíssima gente participa do pessoal da Letras. Então, faz favor, vai ser uma versão pocket show, um sábado de manhã e um sábado à tarde, não é a tarde toda, não é a manhã toda, com pessoas incríveis, são 2 intérpretes, assim, encantadoras. Vai ficar depois disponível o link para vocês no Google Classroom, então a gente espera vocês lá. Fran, vai com vocês. Obrigada, Silvia, e vai ser super interessante mesmo, porque é um trabalho que é diferente, mas é diferente, então vai saber um pouquinho melhor algumas coisas, com certeza vocês vão ter mais informações lá, tá? Eu tive uma experiência como intérprete, eu fui chamada meio que de emergência, o intérprete passou mal no dia e como eu tinha um contato com o evento, né, por outras vias, falei assim, você fala inglês? Vê essa intérprete aqui pra gente, como se fosse assim, né? Eu não sei se vocês conhecem um evento nerd que acontece aqui em Curitiba, chamado Globe Spirit. Meu marido é um dos patrocinadores do evento, com questão de arte e tal, e daí esse intérprete furou e eu fui para lá para ser intérprete de um convidado que veio, era um ator do Star Wars, que ele fez o Boba Fett novinho e tal, e eu fiz o tipo de tradução, que era tradução consecutiva, não era simultânea. Então, como eu não tinha experiência, eu falava, e depois eu traduzia, né, falava para o público o que ele falou. A experiência em si foi muito bacana, eu teria investido nessa carreira em meados de doutorado, com essa toda, e tivesse mais tempo para estudar de fato. Eu tive outros percalços, né, que veio ali, às vezes, né, desse tipo de evento, né, mas que o trabalho em si é muito bacana, mas é bastante diferente, tá? A gente não tem exercícios que são próprios, né, para que você... que a gente acaba acionando outras habilidades, né, uma habilidade de memória, uma habilidade
falar ao mesmo tempo, né? Então, tipo, são outras coisas que a gente aciona no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro precisa trabalhar diferente, não é só a questão da língua. Tá? Então, mas é bastante interessante também. Eu tive apenas essa experiência, né? Então, para a Luciana, aí a minha dica seria que vocês... Ah, que legal! Que vergonha! E foi engraçado esse dia, porque o ator, o cara lá, foi super grosso comigo em um outro momento, e tipo, e ele percebeu que ele foi grosso, ele aproveitou no palco para se desculpar, foi um momento super desconstrangedor, assim, da minha vida. Mas, enfim, foi bem... uma experiência bastante interessante. Enfim, então, Luciano, a minha sugestão para você é que você acompanhe o ETRAD, né, aí em agosto, para que você tenha essa informação de pessoas mais competentes, com mais experiência nessa área também, mas que é uma área super bacana, que com certeza vocês vão curtir. A Rafaela perguntou qual que é o meu livro favorito e se eu já traduzi algum texto literário. Eu tenho 2 textos literários traduzidos com crédito, 2 livros infanto-juvenil. Os outros que eu publiquei não me foram dados os créditos, tá? Isso é uma coisa que acontece também. E são 2 livros infanto-juvenis que eu publiquei pela editora das livrarias Curitiba. Então, são 2 livrinhos que eu fiz em coautoria com uma co-tradução com uma colega minha. O outro livro que eu traduzi, eu estou traduzindo, é o que eu utilizei para o meu doutorado, que ele ainda está em vias de, né? Eu defendi sem ter terminado, mas porque era a discussão que era importante o produto, né, da tradução em si, que é o livro do Guedes, que chama The Record, e que é um projeto que eu tenho aí para tentar vender para alguma editora que ela publique no Brasil também, porque é um livro inédito. Outras coisas que eu já publiquei também em termos de literária, uma outra dica que eu vou dar para vocês ali para o final, é fazer tradução para alguns portais internacionais que colocam em contato autores autônomos, né, autores sem editora, que publicam seus livros autonomamente e que buscam tradutores, né, do mundo todo para vender o livro depois traduzido pela Amazon, né, também tem um sistema de publicação de e-books, né, acabam não saindo livro físico, mas eles conseguem montar ali um e-book bacana e tal, para vender pela Amazon, né, que é a Kindle lá, né, fazendo este processo. Então, eu tenho 2 portais ali com quem eu já trabalhei, que no final posso dar uma dica para vocês. Nesse tipo de portal, tem tradução das 2 vias, né, do inglês para o português, mas a demanda muito maior do português para o inglês. Então, vocês podem aí também focar bastante nas aulas de língua para desenvolver essa habilidade também, porque a versão, que é a tradução do português para uma língua estrangeira, tende a ter mais demanda e tende a ser mais remunerada, tá? Obviamente, tem as suas especificidades também. O meu livro favorito, eu não saberia dizer qual é, porque eu gosto de tantas coisas, né, mas que livro que você me indica para começar a ler? Gosto de um livro chamado A Sombra do Vento, que é de um autor espanhol, Carlos Ruiz Zafón, que escreve muito bem, e é uma história sobre um cemitério de livros. Então, o cemitério de livros é um lugar onde você vai pela primeira vez, é um lugar secreto, quando só poucas pessoas têm acesso. Quando você vai lá, você tem direito a sair com e o pai desse protagonista leva ele a conhecer, ele escolhe um livro, e é um livro de mistério, e as coisas que acontecem no livro começam a acontecer na vida dele, porque ele pegou o livro. Então, para quem gosta desse tipo de literatura, é bastante divertido. Então, senta lendo uma coisa assim, do tipo de aliviar o coração, assim, que para aquelas leituras assim, de fruição mesmo. Pega um fim de semana e lê, que é bastante bacana. O Pedro me perguntou aqui qual foi a experiência que mais comigo referente à tradução. Esqueci de olhar o link, gente. Gente, desculpa, mas tá. Aí, se eu perder alguma coisa, se você me avisa, por favor. Tranquilo. Obrigada. A experiência que mais mexeu comigo para a tradução foi quando eu trabalhava no escritório de patentes, e lá a gente trabalha com todo tipo de texto. Então, tipo, eu traduzia desde textos de mecânica, né, de invenções de veículos, eu traduzia uma patente de elevador, eu traduzia uma patente de geladeira, então a gente tinha várias coisas, mas a gente tinha também os de química, da área química, que lidava principalmente com remédios e com cosméticos. E a patente que mais mexeu comigo foi uma que
era um produto cosmético de uma empresa grande, né, que atua, e que ela fazia testes em animais. E eu não sei se você sabe como é um documento de patente, para você a patente reconhecida, você tem que expor todo o processo. Então, toda a pesquisa que foi feita, todos os testes que eles fizeram, estava exposto ali. Inclusive, toda e cada uma das coisinhas que eles aplicaram nos ratinhos. E os resultados que eles tiveram com isso. Então, isso é uma coisa que mexeu muito com valores pessoais, né? Com coisas que eu acredito. Depois disso, inclusive, eu tive uma grande mudança de postura. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa make-up free, eu sou assim, meio Alicia Keys, eu não gosto de usar maquiagem, já não utilizava, até pouco tempo pintava o cabelo, já não faço mais, porque me ajudou a ter uma mudança de postura em relação à minha vida também, né, repensar alguns hábitos meus. Então, isso para mim foi bastante forte. Porém, gente, embora tenha mexido muito comigo, a tradução foi feita, foi entregue, foi protocolada, porque os meus valores não podiam interferir naquele, né? Então, isso é uma coisa bastante difícil também, né? Da gente dar com coisas que às vezes a gente não concorda, posicionamentos que não necessariamente são os nossos, mas a gente tem um trabalho a ser feito, né? A gente tem um cliente a ser atendido e a gente tem, né, uma ética por trás do nosso trabalho que precisa ser feita também, né? Então, isso é bastante importante que vocês tenham vocês vão ouvir muitos casos, né, tem de intérpretes, né, de às vezes ter que traduzir situações de violência, de abuso, então pode ser um trabalho, né, bastante extenuante, mas é necessário, né, é um trabalho que precisa ser feito, então tem percalços, e bônus sempre, é o que eu sempre digo, tem muita coisa boa, mas também tem a parte difícil do nosso trabalho também, né. Fran, deixa eu interromper rapidinho. A Glória quer saber se você é freelancer. Eu sou. Eu tenho uma empresa, né? Atualmente eu sou microempreendedora individual. Eu tenho uma empresa, mas hoje a tradução é uma das coisas que eu menos faço, né? Eu heredando um pouco pela produção de material didático, com a mudança do ensino médio, a gente está tendo uma demanda muito grande. Então, são ciclos, às vezes vem bastante tradução, às vezes vem bastante coisa da parte de editoração, então a minha empresa, ela meio que varia em movimentos, né, de demanda. Hoje eu faço tradução quando eu consigo achar um tempinho, né, eu tenho tentado me voltar mais para a tradução literária, que é algo que eu gosto mais, tá? Então, aí eu estou que é por uma questão de gosto mesmo. Embora a tradução técnica também seja bastante divertida em vários momentos, né? Eu contei a parte ruim do meu trabalho de tradutora de patentes, mas tinha patentes difícimas. Eu traduzi uma patente de um. Então, tipo, foi super engraçado também. Em alguns momentos a gente tinha, né, o lado também. Mas hoje eu prefiro, como eu tenho essa possibilidade, né, de transitar um pouquinho mais, eu tenho me voltado mais para a tradução literária, que está vivendo um outro momento também, tá, gente? Eu não sei se vocês também têm noção de como está o mercado editorial hoje em dia, né, a situação das editoras. Com a pandemia, muitas livrarias fecharam, né, como outros, né, tipos de negócios também fecharam, né, as livrarias não ficaram de fora. A gente tem também o grande problema da pirataria, né, que não só pega o Game of Thrones, mas também tem os livros piratas, né, os PDFs da internet, também é um problema para o mercado editorial, que também sofreu um grande impacto aí desde o começo do ano passado, quando a pandemia começou. A maioria das livrarias, das editoras trabalham em sistema de consignação, né, então a livraria não compra, a editora manda e o que ela vende, e muitas livrarias mandam, esse sistema se fechou. Soma-se a isso, a essa postura um pouco predatória da Amazon, né, que em alguns momentos a gente é uma coisa até meio ignorante, assim, tipo, você compra hoje, amanhã está na tua casa, você fala, meu Deus, como é que eles fazem isso? Então, é difícil para o pequeno livreiro conseguir competir com isso também, né, então, muitas dessas coisas impactaram no mercado editorial, com as livrarias fechando, as editoras sentindo o impacto, e com as editoras sentindo o impacto, as contratações são menores, que não se tem tanto dinheiro para investir. Então, o que eles fizeram foram reduzir a busca por tradutores e esperar inverter um pouco o processo, deixar que os tradutores venham até eles.
Então, hoje, embora antes fosse um pouquinho mais fechado de se conseguir entrar, né, embora não fosse impossível, hoje, se você tem um livro traduzido, você pode procurar a editora e oferecer o trabalho. Né? Então, eles estão mais propensos a esse tipo de dinâmica. Você gosta de traduzir, tem os seus interesses, né? Você pode buscar um livro, cuidado sempre dos autorais, tá, gente? Você pode traduzir sem divulgar e oferecer o projeto para a editora, né? E se a editora se interessar, ela compra. Para isso é bastante interessante conhecerem as editoras que tem, porque vocês vão perceber que elas têm perfis, né? O tipo de livro que elas publicam. E daí você vai já um pouco mais assertivamente para as editoras que vocês sabem ali que publicam o tipo de livro que você gosta de traduzir. Fora isso, gente, o domínio público está por aí, né? O domínio público no Brasil funciona dessa forma: 70 anos após o falecimento do autor, a obra toda entra em domínio público. No comecinho desse ano, vocês devem ter percebido que de repente apareceu uma enxurrada de coisas do George Orwell, né? Seja com a Revolução dos Bichos, 1984, novas traduções, retraduções. Por quê? Porque o George Orwell entrou em domínio público em 2021. Isso também permite que as editoras consigam traduções sem ter que pagar os royalties, né? Uma forma também de sobrevivência, não é malandragem da editora, mas é uma forma dela se manter suprindo o mercado, né, trazendo coisas novas, diferentes, com novas traduções, com coisas que ainda não tinham sido traduzidas, né, sem precisar ter o dispêndio de gastos com os royalties, que são bastante caros, às vezes, também, né, então eu tenho certeza que daqui para frente, né, conforme a situação melhora, elas com certeza vão voltar a investir em. Estou dizendo que as editoras estão sendo safadinhas, mas foi uma alternativa encontrada também. Então, pesquisar autores que vocês acham legais, que estão em domínio público, propor uma tradução disso, oferecer é um processo também que está sendo visto com um bom uso neste momento, forma também de entrar. Bater um olhinho rapidinho aqui no chat, mas aqui a gente está falando aí A Fazenda, né, a tradução do Paulo Henrique Brito, o meu ídolo, Paulo Henrique Brito, traduziu o Animal Farm, né, foi a primeira a Revolução dos Bichos, mas colocar a Fazenda dos Animais mesmo para propor mesmo, de fato, uma proposta diferente, né? Bacana. Deixa eu voltar para as minhas perguntas. A Adriele perguntou quais foram as dificuldades que eu encontrei nessa profissão. Texto, procura por prazo. A Adriele tem interesse, né? Então é bastante interessante. No começo, é um pouco difícil, porque a gente vem de uma cultura, né, do trabalho estável, tipo, de ter um bom emprego, ou uma carreira pública, ou um emprego com trabalho assinado, com carteira assinada, aquela estabilidade, sabe, vai ganhar, tá? E quando a gente envereda um pouquinho ali pelo freelancer, a coisa é um pouquinho mais, né, instável. E isso no começo para mim foi bastante difícil, né, de não saber quando teriam novos trabalhos, e então eu tive um pouquinho de dificuldade para lidar com isso, o que também foi logo superado, né? Então, a gente às vezes não pode dizer que quem vai trabalhar como, né, pelo freelancer, né, como profissional individual, ele também é um empreendedor. Então, aprender a fazer uma organização financeira, né, de você fez um trabalho grande, recebeu um salário grande, não sair comprar a livraria inteira, guardar um pouquinho de dinheiro para as épocas ali de menor fluxo, porque também fases, né, épocas do ano que tem uma demanda maior. Então, fazer esse tipo de organização financeira também é algo que eu precisei aprender ao longo da minha carreira também, e não é algo que a gente, né, sabendo, né? Então, isso foi uma das grandes dificuldades que eu tive também. Agora, uma coisa que eu gosto de identificar sempre é a questão da dificuldade de entrar no mercado. Tipo, é difícil entrar no mercado. Não dá para entrar no mercado, é só por indicação. Tipo, é por indicação? Mas é que as pessoas ficam achando que você precisa ter um profissional para te indicar para você entrar, quando, na verdade, essa indicação vem do boca a boca. Então, quando eu gosto de falar, quando você vai começar, põe a na porta, coloca no teu perfil das redes sociais que você é tradutor, faz um LinkedIn, né, já se coloca ali como tradutor, porque daí a pessoa que vai te indicar é a pessoa que está do teu lado. Tipo, olha, você está precisando traduzir o teu abstract? Eu tenho uma colega aqui que faz, né? Ou, eu tenho uma colega aqui que é
da engenharia, né, tem os colegas aí, que tá fazendo lá a disciplina, quer trabalhar com isso também. Então, tipo, é nesse tipo de indicação que a gente vai, é nesse pequeno boca a boca, não é do grande para o pequeno. Né? Então, quando fala que só se entra no mercado por indicação, sim, se entra por indicação, mas não é uma indicação difícil de se, né? Então, você vai, se coloca como, né, se organiza e avisa, fala, ó, se alguém precisar, estou fazendo, né? Então, manda medo, tá? Então, conforme vocês vão fazendo, um cliente já outro, quando vocês vão ver, vocês já nem terminaram um, vocês já estão fazendo outro, já estão fechando com outros, porque eles já estão negociando, então isso já é bem mais tranquilo também. Oi, pode. Fran, aqui tem duas perguntas, uma da Glória e outra da Marina. Eu só vou reforçar, mas acho que você meio que já respondeu aqui. Ó. A Glória pergunta se podemos começar a trabalhar como freelance, mesmo não terminando a faculdade e sem o concurso para a área da tradução, né? O que você acha a respeito? E a Marina, se há oportunidades de estágio nessa área para estudantes de letras, né? E um terceiro ponto que eu reforço a partir do último trecho da fala da Fran, dessa indicação boca a boca, né? Uma coisa, pessoal, que é importante, independente da área, do nicho, da área de conhecimento para a qual vocês querem atuar, é a minha visão, minha opinião, é sempre um texto de qualidade, tá? Vocês precisam oferecer para o cliente um texto de qualidade, um texto com um layout cuidadoso, bem formatado, um texto limpo, né? Porque ele é o teu cartão de visitas. Então, se um texto de qualidade chega para um cliente, esse boca a boca é mais fácil, né? E mostra todo um cuidado que vocês têm com o trabalho, né? Então, por isso, às vezes, às vezes, antes de investir num curso para a formação de tradutores, às vezes um curso de português para tradutores também, para a gente se livrar de vícios de linguagem da língua portuguesa na hora de traduzir, né? Essas coisinhas miúdas, às vezes a gente vai somando e vai fazendo o nosso perfil aí dentro da área, né? E Fran, um terceiro ponto, aliás, um quarto ponto que eu coloco para vocês, junto com as perguntas das meninas, o que é que você recomenda? Se a gente abrir o leque e traduzir, entre aspas, um pouco de tudo, ou a gente focar em algumas áreas que nos são mais, digamos assim, queridas, né? Uma área na qual você se identifica mais, e depois investir nessa área especificamente e aos poucos ir ampliando aí o leque de opções. Uhum. Então, era mais ou menos isso que eu ia comentar, quando eu vi ali a pergunta da Glória, né? Posso já começar? Essa que é a grande questão. Quando que você está pronto a começar? Um tradutor não necessariamente fez faculdade, fez um curso de tradução, né? Então, isso é uma coisa bastante importante de deixar claro. Mas quem é o bom profissional de tradução? É aquele que tem um bom domínio de língua, né? Então, tem um bom domínio da língua estrangeira, mas também da língua de chegada, né? Da sua língua materna. Então, tem que ter um bom domínio das duas, né, para você produzir um texto que não pareça que saiu do Google Tradutor. Por que o Google Tradutor hoje não consegue suprir de fato, né, 100%? Porque ele não tem essas nuances pragmáticas, né? Ele não tem a nuance de texto, essa sensibilidade que a gente, enquanto, né, temos. Então, às vezes a pessoa foca muito, né, em aprender, eu tenho que saber a língua estrangeira, tenho que saber super bem a língua estrangeira e tal, sem se preocupar com o que você está produzindo aqui na chegada. Né? Então, um bom tradutor é aquele que domina as línguas, né, tem um domínio das duas línguas, né, e do que você pretende fazer também. Né? Então, se você acha que você já está apto, né, começa a fazer alguns exercícios, mesmo sem terminar a faculdade, você já quiser começar a traduzir. Beleza, eu comecei a traduzir abstract sem ter terminado a faculdade também, eu já estava fazendo isso. Então, não é um pré-requisito, né? Porém, você precisa já ter um bom domínio, né? Então, façam bastante exercícios, né? Bastante, e sejam também bastante críticos com o que você está produzindo aqui na outra ponta, porque é esse tipo de boca a boca que funciona, né? Olha, eu contratei esse tradutor, ele fez um trabalho super bacana, deu super boa, é ele que eu vou indicar. Se você entrega menos, a possibilidade do cara te indicar para uma outra pessoa é menor, é natural isso, né? Se você pediu um iFood lá e a comida não é boa, você não indica. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente também. Qual que era a segunda pergunta que eu já esqueci?
Oportunidades de estágio. Isso. Sim, há oportunidade de estágio, mas isso também é uma coisa que a gente precisa ter bastante em mente, que nem sempre a gente vai trabalhar, quando a gente vai para os estágios, ou quando é contratado, com o tipo de texto que a gente gosta, né? Então, tem que ter em mente também, né? A gente consegue ir um pouco mais para os lados afetivos quando a gente trabalha individualmente. Há oportunidade, que contratam. Aqui no Paraná, né, especificamente para a área editorial, vocês vão encontrar bastante coisa, né, na medida do possível, que vocês veem que as editoras literárias, as maiores, estão no São Paulo, né, embora a gente tenha editoras aqui em Curitiba também. Mas aqui no Paraná, a gente tem muito forte a produção de material didático, né, não só com a Positivo, né, que é a mais conhecida aí de nome, mas tem outras editoras que produzem muito material didático para ensino, para educação básica e para o ensino superior. Então, essas editoras, essas empresas de editoração também contratam, né? Precisam dos seus estagiários também. Então, isso é interessante vocês terem em mente, que é uma porta de entrada, talvez seja exatamente o que você queira, né? Trabalhar com material didático, ou talvez você descubra, né, um outro gosto aí que você nem sabia que tinha, né? Mas é possível também se você tem interesse num trabalho presencial. Porém, com a pandemia, né, uma coisa que acho que o mundo descobriu são as vantagens do home office, né? Então, muitas empresas estão contratando também para fazer o trabalho remoto, para ficar em casa, né? Trabalhar de casa, desde que você esteja o seu equipamento e cumpra o horário. Então, isso está acontecendo também. Eu tenho visto algumas divulgações de vaga, de estágio e até mesmo do trabalho formal para revisores e tradutores, né? Para fazer home office à distância mesmo. Tá? Então, sim, é possível. Tá? Sobre o que a Sil perguntou, né, do que é mais interessante, fazer um pouco de tudo ou se especializar. No começo é interessante fazer um pouco de tudo, tá, gente? Porém, conforme vocês forem adquirindo experiência, isso às vezes é um percurso um pouco natural, a gente acaba se especializando, tá? A gente acaba indo por uma área por áreas que demandam mais, porque até as próprias indicações fazem isso, né? Então, quem comenta isso super bem também, e vocês podem conhecer ele numa outra oportunidade, é o Lucas, que foi professor substituto aqui da UTF-PR, também entrou junto comigo, e ele tradutor também, a especialização dele aconteceu dessa forma, né? Ele fez um serviço para uma empresa com produtos da agricultura, que já indicou para outra, foi para outra, e ele acabou se especializando nisso por causa dos tipos de trabalho que ele fechou, né? Então, é algo que pode acontecer no percurso. Para que tem coisas que a gente gosta um pouco mais, né? Se você vê ali, né, tipo, entre dois clientes, só dá tempo de você fazer você escolhe aquele que, né, tipo, às vezes você tem uma familiaridade um pouco maior e acaba fazendo. Então, esse é um processo natural. Mais uma pergunta ali, se qualquer pessoa que domina 2 línguas pode traduzir porque fazemos concurso e faculdade? Não necessariamente. O que acontece, tipo, é aquilo que eu falei, né? Você tem o domínio das 2 línguas, mas é um domínio também de habilidades, né? Da habilidade de tradução e de domínio do produto que você está fazendo, né? De uma boa escrita, né? O conhecimento do gênero que você está traduzindo. Então, é o domínio das 2 coisas que eu acho que é importante, né? Não é só saber a língua, né? É saber como trabalhar com elas. Então, isso que é o grande diferencial do tradutor, né? Qualquer pessoa que domine 2 línguas sabe que book é livro, mas é o tradutor que é o cara que olha para tudo aquilo e fala, mas book também é o verbo reservar? O que será que está acontecendo aqui? Né? Então, é o tradutor que tem essa percepção das 2 coisas, né, do trabalho com as 2 línguas, fazer com que elas funcionem. Mas sim, de fato, se você quiser já começar a trabalhar como tradutor, você não precisa passar num concurso e não precisa ter terminado a faculdade. Você precisa ser um bom profissional. Essa é a questão. E, né, como a Sil colocou ali também, a ética, né, tipo, de você saber o que você está entregando e se responsabilizar por aquilo, né? A partir do momento que você coloca no mundo, você é responsável por ela também. Então, tem essa nuance também. Mas se você tem aí um bom domínio de língua, já quer começar aí se arriscando a entrar no mercado, tá aí, manda ver.
né? Fran, não sei se você Oi. concorda comigo, mas, Glória, normalmente o que a gente diz é que a seleção de Darwin funciona muito bem para o mercado de tradução. O mercado é incrivelmente, absurdamente amplo, tem lugar para todo mundo, para todo tipo de texto que você possa imaginar e nem consiga pensar. O que vai diferenciar você de qualquer, entre aspas, qualquer outra pessoa que não tenha faculdade ou algum bacharelado em tradução ou qualquer outro curso mais profissional na área é o cuidado, é a qualidade, são essas habilidades que a Fran comentou, a questão da ética profissional. Por exemplo, você gosta de games, vai trabalhar com localização, você não vai poder fazer essa tradução, essa localização e sair alardeando por aí que você traduziu o game tal, porque vai ter um contrato, você vai ter que ter habilidade de ler, você vai ter que se responsabilizar por ele, você não pode sair por aí alardeando a sua tradução, porque está em contrato uma série de cláusulas que você não pode divulgar o que você faz. Essa é a diferença de um bom profissional. Perceber nuances de língua que uma pessoa que domina a língua, de repente, não percebe, né? Quando a tradução te dá ou qualquer curso na área de tradução, te dá esse caminho, você perceber coisas que outra pessoa que domine a língua igual a você, eventualmente não vai perceber. Né? Então, são detalhes que vão diferenciar um profissional bom de um profissional mais ou menos. E o mercado seleciona isso com uma facilidade absurda, né? Porque a gente percebe isso. Quando chega no cliente final, ele percebe. Se o tradutor não percebe, o cliente vai perceber. E automaticamente não vai mais entrar em contato. Isso já aconteceu com uma série de colegas, uma série de depoimentos aí que a gente sabe de pessoas que acham que o dominar, conhecer simplesmente as duas línguas, basta. É importante, mas não é só isso que está envolvido na carreira, né? Uma série de outras questões para a gente pensar. Então, é uma seleção natural da espécie, não tem outra. Uhum. E se vocês querem um outro exemplo que também é muito próximo a nós, essa questão, né, tipo, de dar aula de inglês, né? Tipo, a pessoa foi lá, passou 3 meses em Miami e volta e vai trabalhar como dar aula de inglês. Sim, acontece, são contratados, né? Não precisa ter feito letras, né, para ser contratado por escolas de idiomas para dar aula, a gente sabe disso, né? Exatamente. Porém, né, o mercado de tradução vai se diferenciar nesse sentido por isso que a Silvana falou. Né? Então, tipo, a pessoa que ensina consegue trabalhar em empresas menores, às vezes o cliente final não percebe muito, né, que faltou ali o preparo, faltou, né, tipo, aquilo que um curso de letras te fornece, né, uma licenciatura vai te fornecer, né, todo aquele ferramental. Mas o cliente de tradução percebe. O cliente de tradução, ele é mais crítico, então a probabilidade de você não ser bem sucedido, né, pela qualidade do produto que você entrega, é maior. Eu não sei se a Sil concorda, se ela tem essa impressão também, mas o cliente, ele é mais crítico, então a gente sofre um pouquinho mais com a seleção natural, né, nesse sentido, então vai acabar... E às vezes o cliente, na verdade, às vezes também tem outro lado, né? Ele pode não perceber no momento em que a tradução chega até ele, mas a hora que ele vai publicar, o que ele vai postar, o que ele vai fazer o site dele funcionar, em algum momento, se houver algum pepino, vai travar e ele vai entrar em contato com o tradutor. Mas escuta, como é que ficou isso aqui? E automaticamente ele não te procura mais, ele vai a casa de outro profissional. É natural. E não te indica mais, né? Uhum. Deixa eu avançar aqui, agora que eu vi o horário, gente, desculpa. A Karina perguntou por que eu optei pelo inglês se eu tenho conhecimento de outras línguas, se vale a pena investir em outras. Sim, com certeza, vale a pena investir em todas as línguas sempre, eu sempre defendo isso. Eu optei por inglês, porque eu já optei lá quando eu passei no vestibular e tal, e a época era o que ainda é, globalmente, assim, o que tem mais demanda. Porém, né, ao longo da carreira também fui percebendo que existe demanda por outras línguas e menos profissionais. Então, às vezes, você ter um conhecimento aí de uma outra língua para que você possa investir, né, na carreira de tradução é bastante interessante, né? O mandarim, né, até por uma questão sociopolítica, com certeza, vale a pena. Outras línguas asiáticas, línguas árabes, né? Então, línguas que, de fato, não tem tantos profissionais fazendo, sempre vale a pena, né? E aprenda outras línguas sempre, né, gente? O leque que isso abre na nossa cabeça é sempre importante, nem que seja para a sua vida. Não quer ser tradutor, mas aprenda outras línguas estrangeiras, né, nem que seja para um projeto de vida. Eu tenho bastante vontade de voltar para o japonês. Eu estudei japonês por 1 ano e meio e parei, e é como se eu nunca tivesse estudado. Eu esqueci tudo. Então, é uma coisa que tenho bastante vontade de voltar também. O João Gabriel perguntou
se há cursos de formação e aprimoramento, sim, há vários cursos, né, que dá para vocês pesquisarem. Tem escolas também, eu vou evitar de falar nome, até para não fazer tão merchan, mas há cursos, sim, com certeza que vocês podem também se especializar. Isso eu poderia comentar um pouco sobre as áreas de maior demanda para versões de artigos acadêmicos. Isso é uma coisa legal, gente, que eu gosto de comentar também, que às vezes a gente fica, né, mais um pouquinho assim, mas é porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, né, sendo que, muitas vezes, o profissional que mais precisa de nós é aquele que está mais distante, né, então, tipo, eu gosto só das humanas, eu queria trabalhar só com as humanas, mas a probabilidade da pessoa, que já é de letras, né, saber traduzir o próprio texto, é maior do que alguém lá das exatas, por exemplo, né, então a tendência é que, às vezes, a gente encontre mais clientes nas áreas que são mais distantes das nossas. Então, aciona lá até o que você gostava lá no ensino médio, volta para a escola, né? Puxa aí pela memória para ver o que você curtia, e pensa também em enveredar um pouquinho por essas áreas também, né? Atualmente, o que tem mais demanda, por razões óbvias, são as biológicas, né? Assuntos relacionados à pandemia, né? Então, isso vai ter bastante demanda também, né? Mas as outras não menos importantes e não com menos demanda também, né? Principalmente, eu recebia muitos pedidos da parte de mecânica, né? E é uma coisa que eu gostava de fazer, pesquisar nome de peça e tal, então isso eu gostava de fazer bastante também. Também vai ter bastante interesse. Então, quando voltar para o presencial, gente, o legal vai em todos os setores lá na faculdade e põe a tua plaquinha mesmo lá nos murais, que aparece, viu? E vai aparecer das mais diferentes áreas. Mas atualmente o que está bombando mesmo, até pela situação do Covid, é as áreas de biológicas mesmo. E a Gabriele perguntou algumas dicas, que daí eu já vou deixei a pergunta dela ali por último, exatamente porque eu tenho aqui a minha listinha de passo a passo para o que vocês poderiam fazer, tá? Então, o primeiro, né, para vocês começarem, é exatamente isso, não ter vergonha e botar sua plaquinha na porta, né? Tipo, faça os seus exercícios, se entenda como tradutor, né? Veja aí em que momento que você está se sentindo seguro para começar, pesquise agência, peça testes, o LinkedIn atualmente é a maior ferramenta para vocês conseguirem isso, né? Faz um bom perfil, né? E se anuncie, né? Coloque o seu trabalho ali nas redes sociais, fazer ali um postzinho de anúncio, né, com o teu telefone, com o teu contato, né, o tipo de texto que você pretende trabalhar, que você gosta de trabalhar, isso, experiências que você já teve, é legal de se fazer, tá? Postem e anunciem, mas evitem fazer isso nos grupos que já têm tradutores. Então, vocês vão encontrar grupos no Facebook, por exemplo, tradutores editoriais, tradutores da área de biológicas. Tipo, evite de fazer o seu anúncio nesses grupos, porque esses grupos já têm tradutores. Então, eles não estão ali para anunciar o seu trabalho, não é ali que o teu cliente está, né? O cliente ele vai estar em outros grupos. Né? Então, evite de fazer isso nesses grupos que são formados. É legal, entrem, com certeza, para ver as discussões, para acompanhar as discussões, né? E às vezes tem gente que pede, tô com um trabalho aqui que eu não vou poder fazer, quem pode? Então, isso é interessante também. Tá? Mas evite de ir lá anunciar o teu trabalho num grupo que só tem tradutores, tá? Algumas ferramentas legais que eu coloquei o link ali depois também para conseguir trabalho é o Prozee e o Translators Café. Tá? Então, são duas plataformas grandes que colocam ali em contato também tradutores e clientes, né? Então, são como se fossem grandes redes sociais também, você faz o teu perfil, coloca a tua experiência, mesmo que você não tenha nada agora e não queira começar a pegar trabalho, já dá para você montar um perfilzinho e ir fuçando para ver como é que funciona, né? Que tipo de trabalho está sendo feito, né? O que está sendo ofertado, o que está sendo oferecido, questões de valores, para você ficar antenado no mercado também, é interessante ver o que a galera está cobrando, né, ou quanto estão oferecendo, que às vezes os jobs vêm assim, tá, a gente falando, pago tanto, né, então nem sempre a gente consegue negociar preço, tá, então essas duas ferramentas é o que vocês vão conseguir encontrar mais informações sobre isso. E prática, gente, muita prática, exercício, pega e treina, tá? Lembre-se que também não precisa sair publicando tudo, então cuidado com materiais que têm direitos autorais, né? Você pode pegar qualquer texto, traduzir e deixar salvo no teu computador, né? Que você não está infringindo direitos autorais, desde que você não publique, não divulgue e não venda,
né? Então, você não está infringindo direitos autorais se você simplesmente pegar um texto e traduzir enquanto exercício. Pegue diferentes gêneros, pegue diferentes tipos de texto, veja o que você sente mais dificuldade, veja o que você sente mais facilidade, o que você gosta mais, o que você gosta menos, e você começa também já a desenvolver o teu perfil, né? Entender como você vai funcionar enquanto profissional. As plataformas de tradução independentes que eu falei para vocês, principalmente da parte literária, são essas duas, tá? O BabelCube e o TechTime. E o Wattpad, que provavelmente vocês, como geração Z, já conhecem, né? Que é uma plataforma, né, de autores independentes que publicam os seus livros também, e lá eles procuram por revisores, procuram por tradutores. O TechTime eu já trabalhei, nunca tive problema nenhum. O BabelCube eu não tive problemas, mas eu participo de alguns grupos também e eu tenho ouvido notícias de pessoas tendo problemas. Então, talvez seja interessante vocês ficarem aí um pouco mais ligados nisso. São plataformas internacionais, né? Eles vão estar todos em língua estrangeira e os documentos que a gente assina também estão em língua estrangeira. Então, fiquem bastante atentos com isso, e cuidado com fraudes, não vai sair dando seus documentos aí à torta direito, tá? E assinando o contrato sem ler e sem entender o que você está fazendo. O TechTime é uma empresa italiana, mas ele tem todos os contratos em inglês também, e dá para a gente se entender um pouquinho melhor ali dentro também. Esse tipo de plataforma, o que acontece, né? O autor vai lá, coloca o seu livro e deixa lá para os tradutores se oferecerem para traduzir. Então, você vai lá, pesquisa pelo gênero que você gosta, fala, que livro interessante, você lê a sinopse, gostei, você se oferece para traduzir. Você faz a tradução, no prazo que você propõe ali, se o autor aprovar, né, a gente faz um testezinho, ele aprova, e a gente continua, e ele aceitar o teu prazo, você traduz, aí o autor vai, publica pela Amazon, e você começa a receber uma parte dos royalties dessas vendas. Obviamente, ninguém fica rico fazendo isso, tá, gente? Então, tipo, vai vir ali, de início, vem uns centavos, assim, mas conforme você vai fazendo, você vai ganhando um pouquinho mais. Tá? Então, são coisas que eu não diria que dá para viver de carreira, mas é um exercício super legal de fazer, principalmente se você gosta de tradução literária, né? Você pega os traquejos, pega as dificuldades, já vai desenvolvendo algumas estratégias que são suas e que são próprias, que quando você aí quiser se arriscar a traduzir um livro para vender para uma editora, você com certeza vai estar com bem mais experiência, tá? E as dicas Galindo de como trabalhar. Galindo é o Caetano Galindo, e ele falou isso no Entrade que ele participou, né, em 2019, né, que ele foi o nosso convidado, né, ele fez essa fala, e desde que ele definiu desta forma, eu achei tão legal que eu assumi para minha vida, tipo, seja limpinho enquanto tradutor, né, faça coisas bonitinhas, né, tipo, seja educado, responda com educação, né, respeite os seus prazos, não assuma prazos que você já sabe que você não vai conseguir concluir, né? Então, é nisso que a gente ganha reputação, e é com reputação que a gente ganha jobs. Tá? Então, é assim que funciona. Né? Trate as pessoas com educação, né? Não vai tipo, óbvio que não dá para fazer isso em 2 dias, seu retardado. Não é assim que funciona. Né? Então, seja educado, né? Respeite os seus prazos, respeite os seus próprios limites, evite prazos que você já sabe que você não vai dar conta. Né? E outra coisa que sempre me perguntam bastante também é sobre pagamento adiantado, tá? Depende do job, tá, gente? Se você está fazendo trabalho para pessoa física, eu costumava pedir 50% adiantado, tá? Exatamente que era para garantir que eu não faria o trabalho de graça, e depois, para receber o restante, né, eu colocava a senha no arquivo, né, eu fazia uma série de outros fatores também que evitam que a pessoa não te pague, tá? Porém, quando você começa a trabalhar para as agências e tal, para empresas maiores, não tem pagamento adiantado. Daí é dentro do sistema de faturamento que as agências propõem, as editoras propõem, então a gente acaba entrando aí, até por isso que a gente se formaliza, emite nota fiscal, né, para ter um pouco mais de idoneidade nesse processo. Mas no trabalho para pessoas físicas, a menos que seja alguém, assim, da sua bastante confiança, assim, ou um cliente muito bem recomendado, às vezes daria. Mas eu tinha o hábito, porque eu sou uma pessoa desconfiada por natureza. Então, eu pegava pelo menos metade do trabalho adiantado, tá? E no final eu entregava o arquivo com senha e depois de confirmado o pagamento eu liberava a senha, tá? Também tem como você mandar prévias com
marca d'água, então tem outras formas também de você se precaver. Para as pessoas físicas, né? Para a pessoa jurídica, quando você está atendendo empresas, a gente acaba entrando no sistema de faturamento das empresas. Gente, falei loucamente durante mais tempo do que eu devia, Sil, perdão, desculpa. Imagina! Deixa eu voltar aqui. Tem coisas que eu perdi? Não, né? Não, falamos de tudo aqui. Nossa, cobrimos bastante. Pessoal, alguém mais? A gente já está se encaminhando para o final. Alguém tem mais alguma pergunta para a Fran? Algo que, de repente, ela não respondeu? Glória? Pode abrir o microfone. Sim, foi muito interessante, professora. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E minha pergunta, imagina, minha pergunta é assim, às vezes eles aproveitam, né, os clientes que a gente ainda não terminou a faculdade. E, você ainda é estudante de letras, você ainda está estudando, né, tem concurso. Daí o preço vai ser muito baixo, tipo, demais, né, sabe? Não sei se é justo ou normal. É normal e não é justo. É o que acontece. No início, gente, quando a gente está começando a carreira, de fato, a gente meio que, infelizmente, a gente se prostitui um pouquinho. Né? A gente acaba botando preços, né, que são mais em conta, mas isso vai daquilo que eu falei, né, de você ser limpinho e construindo a sua reputação. Né? Conforme você vai, né, trabalhando aí com um pouquinho mais de seriedade, a gente ganha reputação e a gente acaba conseguindo, né, praticar preços maiores. O que acontecia bastante comigo no começo era o seguinte: o cliente vinha, quanto você cobra? Eu falava, eu cobro por um abstract. Na época eu cobrava, vamos dizer assim, eu cobro R$100. Faz, nossa, R$100, eu encontro quem faça por 50. Então, por favor, faça por 50, né? Então, tipo, e daí o que acontecia? Era que esse cliente voltava 2, 3 dias depois e falava, então, o cara de 50 fez isso aqui, você não revisa para mim? Porque ele mesmo percebeu que o texto estava ruim, né? Então, aí tem que cobrar o dobro, porque revisão normalmente é o dobro. Exatamente, ele falou, eu faço, mas eu cobro o dobro, porque para mim dá mais trabalho revisar isso, eu provavelmente vou fazer do zero, e agora eu tenho mais prazo, né? Porque você precisa para amanhã. Então, tipo, aí o que acontecia era isso. Então, aos poucos, o que acaba acontecendo é isso, né? O cliente vai vendo também, né? Mas isso essa segurança a gente só consegue depois de algum tempo, né? Obviamente, no começo o cliente falava, eu consigo quem faço por 50, eu falava, então eu faço por 49, por favor, passa para mim, né? Então a gente tem as nossas demandas, a gente tem as nossas contas para pagar, né? Então isso acontecia um pouquinho no começo também, mas depois com o tempo vocês vão ver que a gente chega em momentos que de fato não dá para pegar, que você está com um trabalho, você sabe que se você pegar aquele trabalho, você vai se ferrar em algum momento, porque não vai dar tempo, né? Você vai ter que virar uma noite. Então, isso também interfere, né? No preço que você vai colocar, taxas de urgência, né? Tipo, olha, eu preciso para amanhã. Ótimo, você precisa para amanhã, mas eu vou precisar virar à noite, o preço da minha noite é mais caro, né? Então, isso também a gente vai aprendendo também com o mercado a fazer. Tá? No começo, sim, quando a gente não tem tanta reputação, né, não tem tantos clientes que nos indiquem, a gente acaba recebendo um pouquinho menos. É justo? Não é. Mas a gente faz, né? Mas a recompensa vem, tá, gente? Então, depois de algum tempo, você vai se sentir já mais confiante e mais experiente para você saber quanto vale o teu trabalho, né? Você já vai ver, olha, isso me leva 3 horas, e 3 horas do meu trabalho custam tantos reais, e você calcula com um pouquinho mais de propriedade, tá? Então, é normal. Gente, se tiver mais pergunta, por favor, fica à vontade. Eu só deixei aqui esses links interessantes aqui que eu coloquei, que é o Prozee e o Translators Café, os dois portais, e algumas páginas no Facebook que é legal seguir para vocês verem. A Belas Infiéis é uma revista de tradução da UNB, que não só publica coisas referentes à revista, mas às vezes publica alguns jobs, alguns concursos, notícias interessantes, essas notícias da CPI, por exemplo, eu vi lá, então é legal acompanhar. A página dos juramentados é essa daqui, que dá para seguir também, eles divulgam os concursos de vez em quando, e 2 grupos que soltam jobs de vez em quando. Tá? Então, tem revisão, tradução, então são coisas que é legal ir acompanhando. Entra nem que seja para você ver como é que o povo se divulga, como é que eles fazem, para você ir aprendendo essas dinâmicas também. Você pode me mandar isso pelo e-mail para depois eu disponibilizar para eles no Classroom? Daí, Andressa, fica lá no Classroom para todo mundo, né? A gente não perde ele aqui no chat. Estou botando aqui no chat também, mas eu vou mandar. Podem ficar tranquilos que... Deixa eu já colocar aqui, depois terminando aqui, eu já mando para Sil. Beleza, então. Gente, seguinte, não vou embora rapidinho, vai deixar gravadinho aqui no final, porque daí ajuda todos também, tá? Fran,
não tenho palavras para agradecer, obrigada, né? Esse caminho das pedras é importante que eles saibam por outras pessoas que não sejam só a mim, né? Ou quem está, às vezes, no comando, né, da disciplina. É legal a gente conhecer o caminho, né, o histórico de como a gente ingressa na profissão, né, por outros pontos de vista. Espero que vocês tenham curtido bastante. Olha lá, ó, a Rafaela comentando sobre ser tradutora do russo, né? Aqui no Paraná eu conheço uma só, pode ter outras, eu só conheço uma menina que algum tempo atrás aí ajudou o pessoal a fazer a legendagem, a traduzir, né? Do inglês, do russo para o inglês, depois do inglês para o português, aquela série de desenhos da Masha e Urso, porque é uma animação russa, né? E pouquíssima gente consegue fazer, graças a ela que a minha filha assiste Masha e Urso hoje, né? E me deixa cozinhar dentro da tarde quando ela chega da escola. Então, assim, os nichos são assim, absurdos, e eu acho que a gente, assim como professores, a gente tem que se especializar na carreira que a gente escolhe, né? E aqui, ó, aproveitando para arrematar um laçarote, né? Pessoal, eu vou devagarzinho já dando um feedback com a avaliação 2, tá? Vou deixar gravado aqui para todo mundo poder ter depois o lembrete. A gente, essa semana, ainda está em provas de suficiência, então eu vou atrasar. Pela primeira vez na vida, eu vou atrasar as correções, já estou avisando, vou mandar para um ou outro quando eu puder, mas até o final da semana que vem chega, tá bom? Então não esqueçam, de repente, quem não completou a lista de presença, vai lá, coloquem o nome, gente, senão é difícil para eu poder gerar a declaração, é eu que vou fazer, então aí só com o código eu tenho que ficar um por um lá procurando, então quando tem o nome é mais fácil, já agiliza o copy and paste, tá bom? E é isso, obrigada pela presença de vocês, Fran. Obrigadíssimo. Tá? Eu que agradeço, Sil. Obrigada, pessoal, também pelo carinho. Né? Obrigada por me receber sempre. Eu estou sempre à disposição. Precisando, só chamar. O espaço é seu. Faz a chamada para entrar. Isso, gente, como a Sil falou, né, são infinitas possibilidades, tá? Dá para ser legendador, dá para ser tradutor para games e dá para ser intérprete, né? Então, isso são coisas que demandam um preparo, né, um estudo mais voltado, e a carreira de intérprete também, né, tem aí as suas especificidades e a sua demanda grande também. Sim. Então, vale a pena, nem que seja para conhecer, para ver o que é, né? Tipo, o meu Globo Repórter, de onde veio, para onde vai, o que come, né? Então, aparece lá para ver. E acompanha com a gente um sabadinho de manhã, sabadinho à tarde, né? Vai ser online, deixa tocando aí no YouTube enquanto você lava uma louça, então vai ser legal. Vem para discutir com a gente que vai dar bom. E essa demanda, pessoal, pelo assunto desse ano, a interpretação, já vem de alguns anos atrás. Todo ano tem uma temática diferente. Então, a gente já fez tradução literária, a gente já fez localização de games, a gente já fez a tradução juramentada. Tem tanta coisa boa que todo ano tem coisa diferente para a gente poder abordar. E essas duas intérpretes que vão estar com a gente na Entrade realmente são grandes profissionais e vão... Uma das palestras, se não me engano, é da manhã, se bem que vocês vão receber ali ainda, é um spoiler, né? Em primeira mão, vai ser sobre os rudimentos, digamos assim, né? A base da interpretação, como se faz isso, como se forma um intérprete, né? Técnicas e tudo mais. E a palestra da tarde vai ser mais específica, tem inclusive a ver com a interpretação comunitária. Eu não vou dar mais spoilers além disso, para manter a surpresa aí. Mas é muito legal, vai ser um evento bem bacana, ele é um evento bem concentrado, é lógico que ele não é o eventão da área, como os internacionais que a gente vê por aí, mas é algo assim, tailored, sabe? Ele é feito para vocês curtirem, para vocês aproveitarem. Então, quando a gente divulguem nas suas redes sociais, ajudem a gente também a espalhar aí o Entrade para outras pessoas que tenham interesse, para os amigos de vocês, e daí no dia 28 de agosto a gente vai se ver online, tá bom? Eu, a Fran, outras professoras daqui da universidade também vão estar envolvidas, e vai ser bem legal, tá bom? É isso. Disponibilize a gravação depois? Sim, senhora. A gente vai subir a gravação, não sei se hoje, mas ao longo da semana, lá para o canal da Entrade. Vou divulgar tudo no Classroom, tá bom? A gente concentra ali para ninguém perder informação, tá bom? É isso, gente. Beijo, 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 beijo. Francine, tchau, obrigada, prof. pessoal. Obrigado, ótima terça, obrigada Francine. pela participação. Tchau, tchau, obrigado. Semana que vem. Obrigada, prof. Obrigada. Tchau, uma ótima semana. Até, muito obrigada. Tchau, professora, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Que legal. Curioso. Quiser parar a gravação? Vamos parar. Vamos ver aqui. Interrompendo.